gente, decidi fazer uma série de vídeos respondendo as perguntas que eu mais recebo no Instagram, no Facebook, de colegas sobre a psicologia clínica na teoria histórico-cultural. E uma das perguntas, assim, básicas e que é uma enxurrada de todo mundo perguntando: como começar a estudar, como começar a fazer psicologia clínica? Primeira coisa é: qual é a psicologia que você quer fazer? Seja em qualquer teoria, você precisa se embasar teoricamente nos conteúdos teóricos sobre quem é o indivíduo, quem é esse indivíduo que você vai atender, qual é o desenvolvimento do ser humano dentro dessa linha teórica que você quer, que visão de sociedade que tem dentro dessa linha teórica, e qual é a relação do sujeito com a sociedade, com a cultura? O que essa linha teórica ela diz sobre esse sujeito? Então, o primeiro passo é você tentar responder isso dentro dessa linha que você quer. Então, quando eu comecei a dar a supervisão clínica, eu tive que estruturar isso de uma forma pedagógica. Então, a pedagogia que eu me embaso é a pedagogia histórico-crítica. E a gente não tem muitas ferramentas no sentido didática, alguns avanços já hoje em dia, mas não muito. Então, eu tive que meio que criar o meu método de ensino-aprendizagem dentro da supervisão clínica, que é diferente, por exemplo, da escola, que é uma educação escolar. Não sei se é tão diferente assim, mas vamos pensar que a didática... Não. Nunca pensei em explicar isso pra alguém. Vamos pensar aqui junto. A maneira como esse conhecimento circula já é de uma outra ordem, porque já espera-se que o supervisionando ele tem uma certa autonomia, o que às vezes tem, às vezes não tem, e aí a gente tem que ir guiando. Mas o ponto é que eu precisava criar uma forma pedagógica para a supervisão clínica. Então, o que me baseia é a pedagogia histórico-crítica. E aí, então, entendendo sobre o desenvolvimento humano, sobre a neuropsicologia, como que são esses processos, eu consegui criar o meu método de supervisão. E aí, então, como que é isso? O que pode ser o método de várias pessoas, que as pessoas fazem isso, mas eu tô falando de como eu fui fazendo, tá? Primeiro de tudo, é um primeiro atendimento, né, um primeiro encontro pra gente entender quem é esse sujeito. Por que é importante entender quem é esse sujeito, quem é o meu interlocutor profissional? Para eu entender todo o percurso de desenvolvimento, todo esse caminho do processo ensino-aprendizagem que esse profissional fez, para que hoje ele chegue aqui e eu possa, então, embasar os conteúdos para poder ensinar ou só orientar. Na faculdade, por que se interessou na psicologia? Quais as ideias sobre a psicologia que foram mudando? Quais foram os interesses dentro das teorias vigentes hoje em dia e as que mais ensinam? Como chegou a psicologia histórico-cultural? Por quem chegou? Como foi essa proximidade? Quais os textos que já leu? Quais os conteúdos que já tem internalizado? Porque às vezes a gente tem uma ideia dos conteúdos, mas eles não estão internalizados e tudo bem, não tem problema. Mas é importante eu, como supervisora, entender o caminho de desenvolvimento e o caminho de pensamento crítico, clínico que esse profissional tem. E aí, e aí eu conto também o meu caminho, o meu processo, para então a gente poder caminhar juntos. Eu nunca coloco nem na psicoterapia e nem na supervisão clínica uma coisa de que eu sei mais do que o outro. E vou te contar uma coisa, eu aprendo muito com as minhas supervisionandas, porque tem coisas que, tipo, eu não pensei, ou atendimentos que eu nunca fiz e elas estão fazendo e eu tô ali ajudando, a gente tá pensando juntas, ou vice-versa, atendimentos que
elas nunca fizeram e eu já fiz e posso passar essa experiência que eu realmente não sei. Eu falo, olha, eu não sei, mas o caminho é esse daqui. Se você fizer esse caminho, acho que você vai encontrar mais respostas. Ok, esse é o meu papel. Orientar, ponto. Então, Amábile, como que a gente começa na psicologia clínica? O primeiro livro que eu li foi sobre dialética, que foi difícil, mais difícil mesmo. Eu precisei, um tempão para entender num grupo de estudo, que foi o Ciência e Existência, do Álvaro Vieira Pinto, que é um dos livros que dizem que são os livros mais difíceis da dialética. E foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida. Eu trabalhei 2 finais de semana para comprar aquele livro. Nossa, foi é um objeto que tá sempre assim comigo, tanto que eu nem trouxe ele pra cá, porque ele tá saindo pra cá, Argentina, tá, gente? Porque ele tá saindo a capa e eu tenho cuidado com esse livro, é o meu xodó. Mas foi um dos livros que eu achei mais difíceis de ler na minha vida, mas também abriu a minha mente, porque a partir do momento que eu li esse livro, eu comecei a entender a dialética. Eu não posso dizer para você que quando eu li o livro eu passei a pensar dialeticamente, não, mas ele mudou toda a estrutura de pensamento, porque eu estava numa fase de desenvolvimento de mudanças internas e externas, e que ao ler esse livro ele veio para completar e para me ajudar a mudar a estrutura de pensamento. Então, eu posso dizer com certeza que esse livro mudou a minha vida, o grupo de estudo como um todo, né? Mudou toda a minha vida. Então, ponto. Eu comecei pelo Ciência e Existência do Álvaro Vieira Pinto, que é um chuchu. E é um clássico. Mas não posso jogar isso no colo de um supervisionando. Então, eu sempre começo com um texto que é para eu entender o quanto o meu supervisionando, a minha supervisionanda, entende sobre o materialismo histórico dialético. Por que é importante entender sobre o materialismo histórico dialético dentro da clínica? É o que vai dar base no pensamento crítico e no pensamento de análise que você vai fazer. Não adianta você ter os conceitos da teoria histórico-cultural se você não coloca eles dentro do método, que o método é o materialismo histórico dialético. Então, o primeiro texto, esse é um texto assim que eu amo, mudou também a minha vida quando eu li, porque é um texto que toda a formatação dele é dentro do método materialismo histórico dialético. Eu admiro muito esse autor, porque ele é um autor assim que tudo que você lê dele tem uma coerência e tem uma lógica, e a lógica é sempre dentro do materialismo histórico dialético. Então eu sou apaixonada por esse texto. Eu acho que esse texto ele é um reflexo do materialismo histórico dialético dentro da psicologia histórico-cultural. Então eu sempre começo com esse texto para eu poder saber a zona de desenvolvimento atual do meu supervisionando, da minha supervisionanda. Eu vou falar do profissional para não falar de gênero. Desse profissional que quer supervisão. Então eu sei a zona de desenvolvimento atual e é iminente. E aí eu vou saber se eu posso partir desse texto para os textos mais difíceis, ou se eu tenho que voltar e dar uma concretude, uma solidez nessa base para que os outros textos sejam mais fáceis. O processo de ensino-aprendizagem, gente, ele não precisa ser doloroso, ele não precisa ser difícil. E o papel do professor ou do supervisionando é deixar com que esse processo ele tenha muito mais prazer em estudar, prazer em estar ali, do que ser sofrido, entendeu? Não é meu papel, por exemplo, passar, não, eu sofri, você vai sofrer também. Sim, eu tive alguns processos de sofrimento em ler alguns textos que não precisariam necessariamente, mas eu não preciso perpetuar essa
coisa, essa violência acadêmica, né? Então, eu tento suavizar isso e que o único processo doloroso que esse profissional tenha seja da própria consciência que esses textos vão trazendo, porque eles mexem muito e acaba trazendo uma consciência cultural da realidade, e o próprio profissional vai se desenvolvendo ao ler, porque o processo de ensino-aprendizagem é isso também, né? Tá tudo interligado. Então eu sempre começo com a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco, a dialética em Vygotsky e em Marx, e a questão do saber objetivo na educação escolar. Para mim esse texto, gente, é o texto, você não tem noção. Esse texto é maravilhoso. A partir do momento que eu li esse texto, tipo, minha mente fez assim, ó, mudou. O artigo analisa as relações entre a dialética em Vygotsky e Marx, apoiando-se na relação metodológica e epistemológica desenvolvida por Marx no seu texto, em que afirmou que a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco. O artigo concluiu com a defesa da tese de que a psicologia vigotskiana fornece apoio a uma pedagogia que valorize a transmissão das formas mais desenvolvidas do saber objetivo produzido pela humanidade. Lindo, gente, como me apaixonar por esse texto. Então, esse é o primeiro texto que, se você quer entender como que é a psicologia clínica, como que é o pensamento clínico na psicologia histórico-cultural, esse é o primeiro texto, gente. Aí você vai falar assim, mas esse texto não fala nada de clínica. Não, os textos não vão falar de clínica, gente. A gente precisa saber sobre os desenvolvimentos, a gente precisa entender sobre o método. Primeira coisa, como é que o método funciona? Método materialismo histórico-dialético. Como é que se pensa dentro do método? O que precisa se engendrar? A primeira coisa que a gente precisa fazer é desconstruir o nosso método de pensamento cartesiano. E o método materialismo histórico-dialético faz isso com a perfeição. E por que eu entendo que esse texto é um dos textos básicos? Primeiro, para eu saber a zona de desenvolvimento atual e iminente do profissional, para eu poder dar os próximos passos ou aprofundar, e construir junto com esse profissional um método de pensamento clínico dentro do materialismo histórico-dialético. E também porque eu entendo que esse texto é a expressão do método. Toda a maneira como ele é escrito, a exposição que ele vai fazendo das ideias, a inter-relação das ideias que ele faz, as contradições que ele vai mostrando, e a síntese que ele faz, por último, né, gente, que é na educação escolar. É de uma perfeição esse artigo. Eu acho que é um primor. Esse artigo ele deveria ser estudado para quem quer entender, para quem quer escrever dentro do método. Toda a formulação dele organizacional, de conteúdos e de aprofundamento teórico, para mim esse artigo ele é incrível, maravilhoso. Parabéns. E o autor, nada mais, nada menos do que Newton Duarte, professor, doutor titular da Unesp de Araraquara, pedagogo e ele é um estudioso da psicologia histórico-cultural e da pedagogia escolar e educacional. Então, acho que vale muito, muito, muito a pena estudar esse texto. Eu vou colocar o texto no destaque lá no meu Instagram. E aí, então, é só entrar lá no destaque que vai estar o texto. Você entra e pode dar uma lida. E qualquer dúvida pode entrar em contato que a gente conversa, a gente bate papo, a gente troca informação. O grande lance de toda essa teoria é que o conhecimento é para ser socializado. Então, bora socializar conhecimento, bora socializar tudo que a gente sabe, vamos criar junto, vamos construir sempre juntos. Até a próxima!